Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas páginas da Bíblia para desvendar a história de uma figura fundamental, mas muitas vezes pouco explorada. Jafé, um dos 3 filhos de Noé. Quem foi Jafé? Qual o significado de seu nome e qual o seu papel na grande narrativa da humanidade após o dilúvio? Fique comigo até o final, porque a história de Jafé é cheia de lições poderosas sobre bênçãos, respeito e o plano divino para as nações. Para entendermos Jafé, precisamos voltar ao início, ao livro de Gênesis. Após Deus instruir Noé a construir a arca para salvar sua família e os animais do grande dilúvio, encontramos os nomes de seus filhos, Sem, Cam e Jafé. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 6, versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eles, juntamente com suas esposas, foram os únicos seres humanos, além de Noé e sua esposa, a sobreviver à inundação que cobriu a terra. Imaginem só a responsabilidade e a experiência única que esses homens carregaram. Eles testemunharam o fim de um mundo e o começo de um novo. Após as águas do dilúvio baixarem e a arca repousar no Monte Ararat, a família de Noé sai para um mundo recomeçado. É aqui que acontece um dos episódios mais conhecidos e cruciais envolvendo os 3 irmãos. Em Gênesis capítulo 9, lemos que Noé, sendo agricultor, plantou uma vinha. Um dia, ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e, em vez de agir com respeito, foi contar aos seus irmãos do lado de fora. A atitude de Cam foi de desonra e zombaria. Mas a reação de Sem e Jafé foi completamente diferente. O texto bíblico é muito claro e poético ao descrever a atitude deles. Em Gênesis 9, versículo 23 diz: Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Pensem na profundidade deste ato. Eles não apenas cobriram a vergonha de Noé, mas o fizeram de uma maneira que preservava a dignidade de todos os envolvidos. Eles andaram de costas para não olharem para a vulnerabilidade de seu pai. Isso não é apenas sobre cobrir uma nudez física, é sobre proteger a honra, sobre demonstrar respeito filial e compaixão. É uma lição poderosa sobre como devemos tratar nossos pais e anciãos, mesmo em seus momentos de fraqueza. A honra não é condicional. É um princípio. Quando Noé despertou de seu sono e soube o que seu filho mais novo, Cam, havia feito, ele proferiu bênçãos e maldições que ecoariam por gerações. A maldição recaiu sobre Canaã, filho de Cam. Mas para Sem e Jafé, as palavras de Noé foram de grande bênção. Para Jafé, especificamente, a profecia foi extraordinária. Em Gênesis 9, versículo 27, Noé diz: Alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Vamos analisar essa bênção. Alargue Deus a Jafé. A palavra hebraica para alargar é yaft, que tem uma sonoridade muito parecida com o nome Jafé, Yefet. É um jogo de palavras intencional. O nome Jafé pode significar beleza ou alargamento, expansão. A bênção de Noé era, portanto, uma confirmação profética do destino de Jafé. Seus descendentes se espalhariam, se expandiriam e ocupariam vastos territórios. E a história confirma isso de forma impressionante. A segunda parte da bênção diz: E habite ele nas tendas de Sem. Isso tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da história. Uma interpretação comum é que os descendentes de Jafé teriam uma relação próxima com os descendentes de Sem e, mais importante, participariam das bênçãos espirituais dadas a Sem. De Sem viria o povo de Israel e, finalmente, o Messias,
Jesus Cristo. Portanto, a profecia indicava que os povos jaféticos, ou seja, os gentios, seriam um dia enxertados na aliança espiritual de Deus, o que se cumpriu com a vinda de Cristo e a pregação do Evangelho a todas as nações. Agora vamos para o capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações. Este capítulo é como um mapa genealógico da humanidade primitiva, traçando a linhagem dos filhos de Noé. É aqui que vemos o cumprimento da bênção de alargamento de Jafé. A Bíblia lista os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses nomes não são apenas nomes. Historiadores e teólogos associam esses descendentes a povos e regiões que conhecemos hoje. Por exemplo, os descendentes de Javã são frequentemente ligados aos gregos e aos povos da região do Mar Egeu. Madai é associado aos medos, que formaram o Império Medo-Persa. Gomer, Tubal e Meseque são ligados a povos da Anatólia, atual Turquia, e da região do Cáucaso. Basicamente, os descendentes de Jafé se espalharam para o norte e para o oeste, povoando a Europa e partes da Ásia. A profecia de Noé sobre o alargamento de Jafé se cumpriu literalmente, com seus descendentes se tornando os progenitores de muitas das nações europeias e asiáticas. Então, quais são as grandes lições que podemos tirar da vida de Jafé? A primeira, e talvez a mais impactante, é a lição do respeito e da honra. A atitude de Jafé e Sem para com seu pai Noé é um modelo atemporal de como devemos agir. Em um mundo que muitas vezes descarta os mais velhos ou expõe as falhas dos outros, a história de Jafé nos chama a um padrão mais elevado. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E Jafé viveu isso na prática, recebendo uma bênção que moldou o futuro de seus descendentes. A segunda lição é sobre o poder das bênçãos e a soberania de Deus. A bênção que Noé proferiu não eram apenas palavras ao vento, eram declarações proféticas que Deus honrou. Isso nos mostra que Deus tem um plano para as nações e que Ele usa pessoas fiéis, como Jafé, para cumprir seus propósitos. A expansão dos descendentes de Jafé e sua futura inclusão na aliança espiritual mostram um Deus que é inclusivo e cujo plano de salvação se estende a toda a humanidade. A terceira lição é a importância de nosso legado. Jafé não é lembrado por grandes batalhas ou por ter construído impérios ele mesmo. Ele é lembrado por um ato de caráter. Um momento de decisão que definiu seu futuro e o de milhões depois dele. Isso nos faz pensar pelo que seremos lembrados. Nossas ações diárias, nossas escolhas em momentos de crise, a forma como tratamos nossa família. Tudo isso constrói o nosso legado. Jafé escolheu a honra e foi abençoado com a expansão. Em resumo, Jafé, o filho de Noé, representa muito mais do que apenas 1/3 da humanidade pós-diluviana. Ele é um símbolo de honra filial, um receptor de uma bênção profética de expansão e um elo crucial na história da relação de Deus com todas as nações. Sua história nos ensina que o caráter conta que as bênçãos de Deus são reais e que seu plano de redenção é vasto e inclusivo, abrangendo pessoas de todas as tribos, línguas e nações, sejam elas descendentes de Sem, Cam ou Jafé. A promessa de que ele habitaria nas tendas de Sem encontra seu cumprimento final em Cristo, em quem não há judeu nem grego, pois todos somos um nele. Espero que esta análise profunda da vida de Jafé tenha abençoado você e trazido uma nova perspectiva sobre essa passagem bíblica. A Bíblia é cheia de tesouros como este, esperando para serem descobertos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as incríveis histórias e ensinamentos da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários
o que você mais achou interessante na história de Jafé. Fiquem com Deus e até a próxima.